Bom dia, piloto! Bom dia, pilota! Maravilha! Sejam todos muito bem-vindos aí ao podcast do Edu. No podcast do Edu, nós falamos para vocês que são donos de oficina ou donas de oficina que querem organizar sua oficina mecânica, ou sua oficina de funilaria, sua oficina de motos. Você faz reparação automotiva? Você tem uma oficina? A gente quer falar com vocês que querem organizar sua oficina, quer lucrar mais em 90 dias. Beleza? Para quem não me conhece, que está chegando aí agora, eu sou o William Rezende, aqui no podcast também conhecido como O Perguntador. E eu sou o Eduardo Tagma, proprietário da Tagma Car Service, oficina situada aqui na cidade de Osasco, e também o criador da Mecânica da Mente, que tem ajudado donas e donas de oficinas a pilotarem melhor suas oficinas aí, pautado em cima do pilar principal, que é quem comanda, que é ele mesmo ou ela mesma. Certo, William? Sim, senhor. Desculpa, isso mesmo. E o que a gente vai falar no podcast de hoje? Um podcast especial, o número redondo, é o 60 já, ou seja, praticamente 30 semanas fazendo podcast, aí mais de meio ano fazendo podcast. O que é o tema de hoje? Como motivar o seu time para que eles sejam mais organizados e produtivos. Essa semana foi a semana do colaborador. Terça-feira a gente falou sobre como treiná-los, agora é como motivá-los. Bom dia, Chico. Então, para você que está chegando aí agora, se você tem alguma dúvida, você quer saber de algum tema específico sobre como organizar, como ter mais lucro, pode mandar para a gente, que a gente prepara o podcast e você não vai ficar sem resposta, beleza? Porque esse aqui é um assunto pouco falado nas rodas de donos de oficina e merece todo o destaque, porque é aqui de verdade que você vai poder ter essa organização e usufruir o lucro de forma constante e não só desorganizado e fazer um serviço, ter um lucro e depois fazer mais 15 serviços e não ver a cor do dinheiro. Beleza? É isso. Então, bora lá. Du, quando a gente fala de time, quando a gente fala de motivação, existem zilhões de coisas por trás. Mas, assim, para a gente podia ir para qualquer lado aqui de falar de motivação, falar de pessoa exatamente, falar sobre merecimento, falar sobre crença, falar sobre milhares de coisas. Essas três que vêm na minha cabeça primeiro. Mas eu quero começar o podcast perguntando para você o seguinte: qual é a principal importância de você ter seu time motivado e para que como isso vai refletir no sucesso da organização e do lucro da oficina? Deu para entender a pergunta? Tranquilo? Repete. Repete. Por que manter seu time motivado é tão importante para você ter uma oficina organizada e lucrativa? Muito bem. Então, uma pergunta aí que, assim, não dá para a gente voltar muito, é igual você falou no começo, tem zilhões de situações, mas vamos trazer aqui. Um ponto importante é que, assim, sozinho você consegue chegar no objetivo? Consegue. Mas você consegue chegar melhor, com mais gás, com mais potência, se você estiver com pessoas. Agora, se você estiver com pessoas e as pessoas certas, aí você vai mais longe ainda, onde é potencializado. Então, ter as pessoas certas, né? Você ter um time dentro da oficina, isso daí vai trazer paz para o dono da oficina, vai trazer tranquilidade, vai ser executado uma prestação de serviço com excelência ali para o cliente, ele vai ficar altamente satisfeito, né? E vai criar ali um ecossistema que não precisa o cliente chegar e só ter que falar com o Eduardo, né? Não, chegou lá, só fala comigo. Não, não falo com mais ninguém se não for ele. Né? Hoje na Tagma aí, acho que praticamente assim, 10% dos clientes querem falar comigo. O restante são bem atendidos pela Luana. Como a gente tem essa proximidade, William, né? É uma das coisas que a gente trabalha como cultura aqui dentro da Tagma, é uma proximidade com o cliente. Mas não é só eu que tenho proximidade com o cliente.
O time está tão bem, eles foram tão bem treinados e entenderam os motivos que eles são próximos dos clientes. O pessoal chega aqui, faz questão de cumprimentar eles, né? Conversa ali de vez em quando, às vezes já chega, já passa direto para o colaborador, não precisa eu estar ali, né? Então o benefício é esse, você vai ter paz, você vai ter tranquilidade para você fazer a gestão da sua oficina, organizar, olhar aquilo que precisa ser feito, sem ser interrompido, né? Segunda-feira, eu fiquei sentado aqui na parte da tarde, praticamente direto conversando com a Roberta, olhando os números, e a cada 15 dias, ou pelo menos ali uma vez no mês, a gente senta para olhar, né, como que foi o mês passado e tudo mais. Então eu estava ali sentado, chegou o cliente, eles atenderam. Já pensou, eu estou fazendo um trabalho desse, William, e aí eu sou interrompido? Aí, de uma certa forma, jamais eu vou conseguir analisar os números. Então, assim, benefícios são inúmeros, William, né? Eu só gostaria de trazer um ponto antes para o dono e para a dona de oficina aí, ficar bem claro que a gente sempre fala, né, que é necessário, né? Por que o William falou, né? O time, né? Quais os benefícios que o dono da oficina tem quando tem um time ali motivado? Então, vamos lá, né? A gente tem três situações aí, né? Três tipos, né, dentro da nossa oficina. Ou você vai ter um bando, ou você vai ter uma equipe, ou você vai ter um time. Então vamos explicar aí o que é o bando. O bando é o seguinte: é um agrupado de pessoas que cada um corre por si, né? O cara não quer saber, ele entra ali para trabalhar, ele quer saber de fazer o dele. Se for comissionado, eu quero saber tipo assim, os outros componentes ali de colaborador dentro da oficina ali, eles vão ser adversário dentro da própria oficina. Por quê? Porque ele vai querer faturar, ele vai querer ganhar mais, ele quer que o outro colaborador se enrosque num serviço para os outros carros que for entrando ficar com ele. Ele não pensa se o serviço vai ser de qualidade ou não, ele não pensa se a empresa, né, quer uma qualidade, quer atender bem o cliente, não, ele quer saber dele, ele quer saber, né, dos benefícios e daquilo que é interesse dele. Então, se você tem dentro da sua oficina um agrupamento de pessoas que cada um dos colaboradores só pensa nele, não pensa nos outros, então você tem um bando dentro da sua oficina. Agora vem a equipe, né, que é o segundo estilo aí, né, de componentes. É o mesmo agrupado que, de uma certa forma, eles iniciam ali, quando você dá um feedback, tudo, conversa, faz uma reunião, alinha com eles, eles inicialmente respeitam as regras, veste a camisa da empresa, tá levando bonitinho, mas uma hora ou outra eles começam a agir o quê? De forma individual, né? Aí é onde, tipo, o cara quer se sobressair, só ele sabe fazer, só ele quer reconhecimento, mérito, tal, não sei o que, não se importa mais. Aí você vai lá, faz uma reunião de novo, aí, opa, aí volta tudo normal de novo. Aí começa a vestir a camisa da empresa, aí vai passando, 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 daqui a pouco tome de novo, agir individualmente. Então, esse daí é a equipe. Agora, o time. O time é quem? O time é aqueles que entendem o propósito da empresa, ajuda os demais colaboradores. A gente se ajuda entre si, todos se ajudam entre si, vestem a camisa da empresa, se preocupam com todos os processos da empresa, respeitam os processos da empresa. Olha só que bacana, William. Quando tem algum componente que, de uma certa forma, quer agir de maneira individual, os demais já, opa, não. Aí não, aqui é. Tanto que a gente, das 12 chaves da excelência, uma delas é: tudo é problema de todos. Então, quando alguém quer pular fora de um problema, opa, não, a gente é um time, não pula fora, não. Aqui tudo é problema de todos. Aí eles começam a compreender. Então, isso daí é um time. Agora, o que você tem dentro da sua oficina? Bando, equipe ou time? Né? Agora, para você chegar, eu confesso que durante anos eu tive o que? Eu tive bando aqui dentro. Gente que entrava que só queria saber o dele. Já tive equipe também, né? Quando fazia as reuniões, dava o feedback ali no começo, ia daqui a pouco, cada um corre para o seu lado
como que é aquele negócio do Deus, cada um por si, Deus por todos, né? Então, já aconteceu isso, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente trabalha aqui com um time. Isso daí é construído, né, William? Aí a gente falou lá no podcast anterior a importância, né, de você ter um time. E agora, como que a gente faz? Depois que monta, né, William? Como que a gente pode estar fazendo aí para motivar esse time? Provavelmente deve ser uma das perguntas que você vai fazer, né? Sinergia é isso, já tá lendo minha mente até. Na verdade, só para não falar que foi exatamente essa pergunta, eu queria saber. Legal, você monta o seu time, você sai do bando, já passou da equipe e montou seu time. Só que cada um do time tem uma necessidade individual de motivação. Como que você identifica o que cada um precisa como motivação e quando cada um precisa ser motivado? Como identificar essa necessidade individual? Muito bem. Quando você quer saber alguma coisa do Eduardo, alguma informação aqui, o que você faz, William? Você pergunta. Exatamente. Ficou mudo o seu fone aí, mas você pergunta. Não. É justamente isso, né? Até um dos pontos. Você vai fazer uma pesquisa individual com cada um dos seus colaboradores para justamente você entender isso daí, né? Qual que é o fator motivador de cada um dos seus colaboradores? Você pode analisar também baseado em cima de algumas coisas que você vê. Se você tiver na mecânica da mente e assistiu a aula de perfil comportamental, você já tem uma ferramenta muito boa aí que vai ajudar a saber quando é um dominante, né? O dominante tem um fator motivador, quando é um influente, quando é um estável, quando é um conforme. Então, entendendo um pouco de pessoas, entendendo um pouco de perfil, olhando você já vai entender. Mas nada mais assertivo do que fazer, né, uma pesquisa ali. Chegar ali para o colaborador e falar assim, me fala um negócio que motiva você a trabalhar. Aí você pede para ele escrever, né? A maioria dos donos e donas de oficinas tem uma ideia que é o seguinte, eles acham que o principal fator motivador dos colaboradores de oficina é dinheiro, é dinheiro. Todo mundo acha que, não, funcionário, né, o cara quer ganhar bem, tudo para eles é dinheiro. Se fizesse uma pesquisa, se fizesse um estudo, se trocasse uma ideia com o seu time, ou com sua equipe, com o seu bando, né, você vai descobrir que a grande maioria, o fator não é dinheiro, né? Então, o primeiro ponto aí é você conversar com eles. O primeiro ponto é você conversar com eles para saber o que é que motiva eles dentro do trabalho. E ali ele trazendo a informação, né? Por incrível que pareça, né? Fazendo aqui e conversando com cada um deles, eu descobri e fui anotando, né? Ó, meteu um chapolim aí, ó. Aí você vai e faz isso daí. Por exemplo, que nem no caso, a Luana. A gente acabou descobrindo que o fator motivador dela não é o dinheiro, é o pertencimento, né? Ela se sentir importante dentro de todo o processo ali, né? Ela sabe que tudo passa por ela, então ela ser envolvida e você, de uma certa forma, delegar para ela ali uma função de responsabilidade, elogiar, trazer os pontos ali, ela tem um índice de produtividade muito grande, né? Então você vê a importância disso daí. Olha só que legal. A pessoa ela pega, você descobre e você começa a trabalhar de forma intencional, mas com o coração aberto. E aí, Glauber? Entendeu? De forma intencional. É você motivar o seu colaborador aí baseado em cima disso. Quer que fale mais outros pontos aí, William? Cita mais um eu gostei. Essa parte da identificar, eu acho que assim, igual a gente fala, a gente fala, não, desculpa, expressão errada. Igual muitas pessoas pensam, é só, você falou, é só dar mais dinheiro que tá motivado.
Não. E o mais difícil do que motivar é descobrir a causa raiz, que no caso é descobrir como motivar a pessoa de forma certa. Então, fala pelo menos mais um ponto para ajudar o do... Opa, peraí que meu computador travou. Aqui Peraí, tá gente. aparecendo ainda, normal aqui. No Instagram tá, acho que é só o YouTube e Facebook aqui. Peraí. Aqui para mim no outro deu. Voltou? Voltou. Então, Beleza. mais um pontinho de como ajudar a identificar o dono da oficina. Desculpa. A como identificar o que motiva o colaborador. Tá. Então, assim, William, isso daí, né? Entender esses pontos, e aí você vai trabalhar em cima disso. Eu queria só falar um ponto antes também, que aí, né, como a gente sempre inicia, que qualquer mudança que precisa ser feita na oficina tem que partir do pilar principal, que é o dono ou a dona da oficina. O que você tem que fazer? Você tem que criar um ambiente agradável de trabalho. Para quê? Para que o colaborador ele já se sinta mais, de uma certa forma, confortável. Não está nada relacionado à zona de conforto. Ter um ambiente saudável, ter um ambiente legal, né? Ter um ambiente que proporcione também atrair as pessoas que você quer para quê? Para que seja participante desse time. Então, tem muita coisa que isso que eu estou falando não é só baseado em cima do que eu vivo aqui ou vivenciei. Isso daqui, quando eu pergunto para pessoas, né, especialistas, eles falam isso. Né? Então, se você tem uma oficina organizada, limpa, né, de uma certa forma ali, com os processos simples e bacana, de uma certa forma, vai atrair pessoas daquele tipo que você quer que trabalhe para você. Se vê um cara que é todo bagunçado, desorganizado, e ele olha a oficina, ele já vê que, tipo assim, não, eu sou todo bagunçado, faço o serviço de qualquer jeito, eles não vão me querer aqui. Então, de uma certa forma, você já tem aí um ponto. Aí, depois que você criou um ambiente, né, bem organizado ali, legal, você já atraiu um certo perfil de pessoas, que aí sim você vai trabalhar. Baseado em cima disso daí, William, né, de ter um ambiente legal, como criar um plano de carreira para essa pessoa dentro da oficina? Ó, né? De início, eu sempre pensava que não tinha como você criar um plano de carreira, mas tem um plano de carreira sim. Né? Dá para você desenhar de maneira simples, né? Desde que é baseado em cima ali da meritocracia e em cima dos resultados que a pessoa vai desempenhar, né? Entendendo sempre que a empresa precisa de resultado positivo, resultado negativo não é interessante, né? Então, você reconhecer o colaborador ali como um fator motivador. Ah, o cara gosta de ser participante. Todos gostam de ser participante. Então, mostrar que nem aqui na TAG. Ah, todos os ambientes são limpos, organizados. Meu, isso daqui, de uma certa forma, é como se eu abrisse as portas da minha casa para vocês ficarem comigo dentro de casa, né? Mas aqui todo mundo pode ficar à vontade para trabalhar, né? Desde que respeite as regras. Ninguém chega na casa dos outros, coloca o pé com tênis e tudo em cima do sofá, né? Abre a geladeira, come, né? Utiliza os pratos, só joga lá na pia e não contribui com nada. Para ter um bom ambiente de convívio, seja lá onde for, precisa que cada um contribua da sua parte. Então, isso já está trazendo consciência. Não fica aquele negócio do só o ambiente é pesado por causa do dono da oficina. Ah, o dono da oficina que é chato. Não. Deixar bem claro que esse peso que cada um, né, uma parte do piano que cada um pode levar é sempre importante aí. Então, assim, é conscientizar eles acerca. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui. É conscientizar eles, sempre conscientizar eles que eles são participantes, né, de uma engrenagem que existe dentro das nossas oficinas. A Shirley colocou, eu sempre pensei que não dava para fazer um plano de carreira, era impossível fazer, eu também tinha esse pensamento. Eu falava assim, não tem como criar um plano de carreira, mas tem sim. Né? Dá para a gente construir isso sim, é só botar a cachola para pensar. Eu praticamente já coloquei aqui e já está sendo feito o andamento dele. Aí cada oficina tem o seu perfil, tá? Para desenhar isso daí. E é um fator motivador também
que vai fazer com que o colaborador crie mais vontade, se empenhe, traga resultados. Uma coisa que é muito importante, William, trazer antes de tudo isso, para você fazer a próxima pergunta aí, que a gente acabou falando mais um, né, sobre eles. Uma coisa que é importante é você sempre estar com um pensamento positivo e profetizar, né, e ter fé não só em Deus, em você, de que você vai conseguir pessoas boas para trabalhar dentro da sua empresa. E de que essas pessoas que vão trabalhar, eles vão entender tudo aquilo que você vai comunicar de maneira clara, para que eles entendam realmente qual é o real propósito da empresa e aí sim vestir a camisa da empresa e fazer com que tudo rode da melhor maneira possível, né? Teve uma situação aqui de um colaborador que a gente conversando com ele, né, um bate-papo individual, eu perguntei para ele, porque é interessante você, não é só você, o colaborador tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer o serviço direito, você tem que fazer esse processo, você tem que usar esse equipamento direito, você tem que fazer isso, você tem que limpar aquilo, não sei o quê. Não é só trazer, né, um monte de coisa para eles fazerem, de uma certa forma sufocando se você não explicar os porquês. Mas para explicar os porquês, você deve ouvir ele também, né? Por exemplo, eu fiz uma pergunta para o colaborador. Eu falei, mas o que te chama a atenção, né, de trabalhar aqui? Quais são os pontos positivos? E se tiver ponto negativo, me passa também, para que a gente possa aprender aí e poder fazer uns ajustes para melhoria. Você consegue me ajudar nisso? Aí a pessoa começou a falar, pô, Eduardo, eu gosto muito de trabalhar aqui por tudo que tem, um ambiente legal. Nunca trabalhei num ambiente assim, sabe? Um ambiente mais tranquilo de trabalhar, transparência. Não é só o dono da oficina que tem a visão e tudo aquilo que ele fala tem que ser, não, você dá oportunidade para a gente, né, comentar, dar ideias. E outra, aí ele falou assim, eu nunca fui reconhecido em lugar nenhum que eu trabalhei. Isso daí foi uma bomba, né? Eu na hora, porque sempre eu tô com o caderninho na mão, eu na hora, ó, fui lá e escrevi. O que ele falou, nunca foi reconhecido em lugar nenhum. Quer dizer, eu já tinha feito o trabalho do reconhecimento com ele, né? Aí ele soltou isso daí. E o outro ponto que ele colocou, ele falou, eu sempre trabalhei longe de casa, agora eu moro aqui próximo, então para mim é muito bom que na hora do almoço eu consigo dar um pulo lá em casa, se precisar pegar alguma coisa ou ir almoçar, consigo ir rápido e voltar. Então, olha só, ele já colocou para fora ali. Ponto negativo. Ele falou, não vejo como ponto negativo, porque como eu cheguei e já estava bem organizada a empresa, eu não sei nem se é ponto negativo, mas eu acho que é assim, eu acho que Aí ele falou, alguma ferramenta que está faltando. E que qual ferramenta é essa? Eu não achei interessante aquela ferramenta, eu não tinha, mas pelo fato dele ter falado que, tipo, ele sentiu falta dessa ferramenta, eu fui lá e comprei, né? Para mim nunca fez falta, mas ele que está mais ativo ali, ele talvez estava acostumado a mexer ali com aquele tipo de ferramenta, eu comprei mais por conta dele, né? Então, isso é um fator motivador. Quer dizer, ele tá sendo ouvido. Né? Ele está sendo ouvido, ele está sendo respeitado, ele está sendo reconhecido, automaticamente vai ficar motivado para trabalhar. E tanto que é assim, é impressionante, William, que quando você vai tomando as atitudes certas para você ter um time, é impressionante que assim, vou citar uma situação aqui que me fizeram uma pergunta, né? Falaram assim, Eduardo, nossa, apareceu uma pessoa para trabalhar aqui, né? Exatamente, Carlão. Olha o Carlão aí. O Shirley, é bem isso mesmo, é praticamente como se a gente fosse uma família. Quando entra um colaborador novo aqui, eu falo para ele, eu falo, todo mundo aqui é praticamente como se fosse uma família, né? Então, sempre tem respeito, mútuo e tudo mais. Deixa eu voltar, porque eu ia falar que, né, um aluno entrou em contato comigo e perguntou, nossa, Eduardo, eu estou contratando aqui uma pessoa para
vai ser auxiliar administrativo, fazer ali a parte do atendimento, alimentar algumas coisas no sistema. E essa pessoa, assim, o currículo dela é muito bom, só que de uma certa forma ela comentou que ela tem um problema no pulso. Não chega a ser uma tendinite, mas é um negócio lá que quando ela começa a digitar, o pulso dela incha e começa a doer. Ele falou, mas ela falou que assim, ela vai fazer um esforço muito grande, que não vai deixar a gente na mão. Você contrataria essa pessoa ou não? Eu falei, não. Aí já direto, não. Né? Aí eu falei, eu vou conjecturar muito pela necessidade que nós, né, donos e donas de oficinas, tem. Nós precisamos de integrantes para o nosso time, né? Jogador para o nosso time. A gente está precisando do cara já voando 100%. Se a gente pegar alguém machucado, a gente, de uma certa forma, não vai compor o time da maneira correta. E é aquela história, William, que a gente já sabe sempre. É o quê? Sempre quando mais você precisar ali, vai ser a hora que essa pessoa vai ter algum problema. Sabe aquela semana pegada lá, véspera de feriado, que você vai precisar muito? A pessoa não vai conseguir trabalhar. Ou depois daquele final de semana prolongado, vai chegar na segunda-feira, o que vai acontecer? A pessoa, né, não vai estar legal porque fez alguma coisa no final de semana que a mão inchou e aí prejudica para trabalhar. Ah, Eduardo, poxa, você está imaginando algumas coisas. Não, vamos usar a lógica. A gente precisa de jogadores para o nosso time que esteja 100% pronto, né, para entrar duro na dividida, pronto para cabecear, pronto para dar um pique, né, e sair na frente ali do adversário para poder pegar a bola rumo ao gol para a gente conseguir atingir. Então, assim, a gente precisa da pessoa inteira. Por que eu estou falando isso? Quando você tem um time bacana que ele honra o compromisso ali, como já aconteceu aqui, né, ele já entra até assim. Outro dia eu percebi que, né, o colaborador ali estava meio estranho e tal. Eu falei, tá tudo bem com você? Ele falou, velho, tô com uma dor de barriga do caramba, velho. Aí eu falei, então por isso que eu tô vendo que toda hora você tá subindo ali pro banheiro e tal. Ele velho. Eu falei, você já tomou um remédio? Eu já tomei. Velho, vai lá, faz o seguinte, vai lá no hospital lá, vê direitinho o que pode ser. Se for o caso, faz um repouso. Então, assim, ele mesmo ruim, ele veio trabalhar por conta da responsabilidade que ele sabe que ele tem, da importância que ele tem dentro da empresa. Então, assim, aí você também não vai agir igual um louco de chegar e, não, vai lá, resolve isso daí, né? Aí volta inteiro aí para o jogo, pode ficar tranquilo, mas vai lá no hospital, vê direitinho, se for necessário fazer exame, faça, né? Mas é justamente isso, né? Já vi é, a Luana vir, ruim, tanto que assim, ela até se arriscou ali, depois eu até brinquei com ela, no período ali da Covid, ela estava ruim, ela veio trabalhar e depois que a gente foi descobrir, porque ao longo dos dias ela foi piorando, e eu tendo contato com ela, quando chegou um dia, ela falou, tô aguentando. Eu falei, mas por que você não falou logo? Ah, não, então vai lá. Ela foi para o hospital, aí foi diagnosticada com Covid. E eu tendo contato com ela ali. Então você vê, mas é porque a pessoa se sente bem, ela é valorizada, é reconhecida dentro do ambiente de trabalho, automaticamente, às vezes até exagera, né? Mas aí a gente, como dono, né, entendendo ali o esforço do time também, nada mais justo, né? Eu já bonifiquei até colaborador, né, que de uma certa forma veste muito a camisa. Fez aniversário e falou, a família vai para uma chácara, só que eles vão voltar na segunda-feira, tal, não sei o que, aí segunda é o meu aniversário, tal, não sei o que. Te dou de presente seu dia, pode ir, fica tranquila que tá tudo certo. Caramba, né? Para quem veste a camisa, faz além, tá sempre motivado ali, uma vez ou outra você fazer esse tipo de situação, só vai manter eles mais motivados. Não é toda hora que eles estão pedindo para ir viajar e que precisa de um dia, não. Né? Uma vez ou outra, e quando pede, são reconhecidos. Então, o reconhecimento é muito importante aí para eles aí, certo? Sim, senhor. Du, e você conhece algum
Você conhece não, desculpa. Qual que é o aluno da mecânica da mente que tinha a maior dificuldade com colaboradores motivados e conseguiu reverter este resultado? Você lembra quem é? Rapaz, assim, de cabeça rápido, eu acho que assim, um que teve um desempenho bem legal foi o meu xará lá de Saquarema, né? Ele viveu um momento bem crítico lá da empresa dele e ele acabou descobrindo ali que para ele reverter a situação dele, ele tinha que motivar o time. E ali, através até do perfil comportamental, ele se entendendo primeiro e ele analisando cada componente que ele tinha lá do time dele, ele conseguiu, né, extrair o melhor ou o melhor potencial de cada um dos colaboradores que tinha. Né? Então, como ele é um centro automotivo ali, o que, que ele fez? Tinha alguns que era mais rápido, ele colocou numa outra função para executar determinado tipo de serviço, e ele conseguiu fazer um remanejamento dentro da empresa em relação a serviços que potencializou e ele teve um resultado bem bacana ali, que fez com que ele até saísse muito ali da questão do liderar o time, do operacional ali, ir para a parte estratégica ao ponto de ele falar assim, meu, tá tudo muito estranho, porque eu tô conseguindo ficar no estratégico e ninguém me incomodar, mas o time tá rodando certinho, tá trazendo resultado. Você vê que assim é um negócio totalmente diferente para muitos donos de oficina, que quando acontece acha até estranho, acha que tem alguma coisa de errado. Não, mas na verdade estava vivendo o errado e passou a viver o certo. Tem mais, mas esse é o que mais chamou a atenção. Esse foi que eu brinco, foi um duplo twist carpado que ele deu lá, que foi Do caramba, né? foi bem. Edu, nossa, é assim, igual a gente falou, para falar de motivação é muita coisa, é muito. Você falou já de ambiente, você falou de pessoa, falou de perfil, foi o que a gente veio passando aí durante o reconhecimento, né? Porque assim, cada um vai ter uma coisa. Às vezes você falou, às vezes é um negócio, cara, que não vai fazer mal nenhum. Um único dia que você deixa ele, dia do aniversário, e, meu, vai lá, vai descansar, aproveita, fica com a sua família. Só isso aí, dependendo da pessoa, vai valer mais do que o salário, mais do que o bônus no final do ano. Porque a pessoa, o perfil dela é esse perfil bem próximo. Ó, eu ia fazer uma pergunta, mas eu gostei mais da pergunta da Shirley aqui. Responda ela, que aí depois a gente já vai para o finalzinho do podcast, então. O que significa motivação, Edu? Então vamos lá. Se você pegar a essência da palavra, né, é você mostrar ou entregar ou estimular o motivo para agir, né? Motivação, motivo para agir, né? Motivo para atingir um objetivo, um resultado. Então esse é o segredo. Não é assim, não é o pessoal associa muito motivação à palestra motivacional, assim, vamos lá, isso aí, isso aqui. Não. Isso daí, de uma certa forma, vai só incentivar ou instigar momentaneamente. A essência da palavra motivação é você descobrir qual é o motivo que o seu colaborador tem que o faça agir em prol do quê? Em prol da nossa oficina. Então, bem legal essa pergunta da Shirley, porque eu ficava muito nessa. Você vê muita gente aí falando palestrante motivacional, é legal? Mil. Sou totalmente a favor disso daí. Mas a gente entender essa essência do real motivo que cada pessoa tem para agir é fundamental, né? Olha aí, ó. Cri, cri. Aí, ô William, Esse o... final eu perdi aí, né? Tem alguma coisa. Eu acho que é piada interna, acho que eu sei de onde. Depois eu busco onde que Eu é. entendi. O Mano Menezes é o marido dela. É o Thiago Leifert. Ah, tá, tá. Para Porque eu motivar falo, ela é perfume, entendeu? Para não, então, eu motivar entendi, eu só ela. não tinha entendido o finalzinho. Mano Menezes, eu fiquei, ué. Então, ô William, você vê assim, é você entender o real motivo para agir aí, né? E descobrir o que é que o seu colaborador você pode ativar nele esse gatilho nele para que ele possa desempenhar. Então é bem importante isso.
Você vê, lembrando, né? Bando, equipe e time, né? Encarar, analisar, preste atenção nas reações. Se você está percebendo isso dentro da sua oficina, que o que você tem hoje é um bando, não se desespere, é só fazer a questão de um trabalho dia após dias, né? Eu achei bem legal você ter falado que hoje, né, o podcast número 60, né? Eu imagino quando a gente estava conversando lá atrás, para a gente iniciar e tudo mais, meu, negócio meio estranho, vamos começar, vamos fazer, não sei o quê. Aí quando começa a fazer, caramba, 10, 20, 30, 40, 50, 60, quantas coisas não tem ali? E outro, tá sendo muito interessante que nos locais onde eu vou, o pessoal, pô, eu assisto lá, né, o podcast de vocês, o bate-papo, mas assiste depois, né? Então, assim, mas isso daí é construído dia após dia. E para montar um time dentro da sua oficina, né, dentro da sua empresa, é assim, é dia após dia. O que está acontecendo hoje não foi da noite para o dia. Não fui lá, selecionei os melhores colaboradores ali, pá, contratei. Não. É o que a gente fala, né? A gente soube, de uma certa forma, criar, primeiramente, mudar a minha pessoa, né, mudar as minhas atitudes, a maneira de eu me comunicar com os colaboradores, aí sim aprender a respeitar, aprender a incentivar eles, para aí sim, de uma certa forma, você começar a colher gradativamente ali os resultados. Isso é o mais importante. Se a gente chegou no número 60 e está podendo contribuir, cada coisa que você fizer dia após dia com o seu time, que aí a gente já está profetizando aí na vida de todo dono de oficina aí, que vocês vão ter um time vencedor, que é o que a gente chama aqui na Tagma, né? É o time vencedor. E para ser vencedor, a gente precisa sempre estar todo mundo unido. Se for para discutir, porque tem discussão também, que seja sempre em prol, né, da excelência, de buscar a solução, nunca desrespeitando ninguém, jamais, né? Então, tudo isso daí, de uma certa forma, vai contribuir muito para a gente atingir o nosso objetivo, William. Boa, Edu. Para a gente caminhar agora já para o finalzinho do podcast, como que fica a frase do podcast de hoje? Qual que é a reflexão final sobre o podcast de hoje? Ó, é algo que eu falo para eles aqui, né? Que tem uma frase que diz assim: quem te motiva a ser melhor é alguém que vale a pena ter por perto. Então, eu sempre falo para eles, eu falei, amigo ou quem quer o seu bem, não é aquele que fica passando a mão baseado em cima dos erros que você comete, não, é quem cobra você para ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque são esses que sabem que você tem um potencial. E eu falo, ó, você tem um potencial muito grande. É por isso que é necessário eu, de uma certa forma, trazer isso para você, que você consiga enxergar isso em você mesmo, só que precisa trabalhar e desenvolver as suas habilidades. Então, isso, de uma certa forma, faz a pessoa, opa, caramba, né? Você está depositando confiança ali nele, você está estimulando ele a ser uma pessoa melhor, enxergando o que a maioria das pessoas no dia a dia não enxerga, né? Não enxerga o valor, não enxerga o potencial. Vai saber aí fora, né? Se às vezes o fato, às vezes, até de ter algum tipo de atitude é porque nunca recebeu um elogio. Parou para pensar? Né? Tá aí um motivo. Hoje, ao longo do dia, agradeça aí cada colaborador. Se eu chegar lá para ele e falar assim, eu queria agradecer muito aí por todas as vezes que você sempre tem ajudado a empresa. Eu sou muito grato aí pela sua vida e para mim é muito bom ter você como parte do nosso time. Elogia, elogia para você ver. Às vezes um elogio é o suficiente para mudar todo o ambiente, mudar o resultado dentro da sua oficina. Bom demais. Às vezes uma única palavra pode mudar completamente, né? Muda. E é verdade. Du, quero agradecer você hoje, quero agradecer todo mundo que participou aí, agradecer a pergunta da Shirley e agradecer que hoje, quinta-feira, estamos aí próximos e para quem trabalha até sexta-feira, descansar mais um pouquinho, poder ficar ainda mais próximo da família no final de semana, para os alunos da Mecânica da Mente já sabem o que é isso.
Para quem é aluno e ainda está trabalhando de sábado, eu sei que já está sendo mais leve do que era antes. E aí o Renatão, agora que eu percebi, o Renato está pelo perfil da Oficina Ita. Então, quero agradecer a todo mundo que participou e quem tem alguma dúvida, igual eu falo sempre, você tem algum tema que você quer saber? Pô, eu não sei como fazer precificação, eu não sei como... eu não sei se eu estou pagando muito caro de aluguel, por exemplo. Manda pra gente, manda que a gente pensa num podcast aqui para vocês, só tem coloco na filinha de temas aqui que eu já dei separado, mas daqui a pouco o tema aparece aí. É isso aí. Vamos que vamos. Bora para mais um dia abençoado, o dia que o Senhor fez. E, meu desejo para vocês é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre vossas vidas e vocês tenham um dia abençoado aí. Fechou? Muito obrigado a todos aí. E a bora gente se para vê na terça. até terça. Valeu. Tchau, tchau. Aula. Tema do carrinho bagunçado. Tema do carrinho bagunçado. Anota aí, William. Vou para deixar. Valeu.